falar algo hoje com você, porque às vezes nós pensamos que é sempre, né, sempre Deus que tem que fazer, e na verdade nós dependemos de Deus, mas nós precisamos entender que nós também temos uma responsabilidade de nos levantar, A Bíblia fala de uma história de um homem que ele estava já há 38 anos paralítico, esperando por um milagre, e o interessante é que Jesus fala para ele se levantar. E quando ele se levanta, naquele mesmo momento, ele é completamente curado. Então, sabe, Deus ele se levanta por você, mas você também precisa se levantar, né? Deus ele já se levantou por nós quando ele viu o seu filho e morreu na cruz por nós e pagou o preço do pecado, e ele tem, né, justificado a cada um de nós. Agora, sabe, essa é uma palavra que Deus estava me dando para agora, para hoje, você que está aí, sobre a importância de você decidir se levantar, né? Então, Deus ele vai se levantar por você. Deus ele vai se levantar pela sua vida, pela sua causa. Ele já tem feito isso. Mas nós precisamos decidir nos levantar. Nós não podemos ficar prostrados diante das dificuldades. Você não pode ficar parado numa frustração, numa tristeza, em algo que aconteceu na sua vida. É o tempo de se levantar. Eu vou declarar que Deus ele vai agir de uma forma inesperada, de uma forma inusitada, em favor da sua vida. Agora, interessante é que aqui em 2 Crônicas, no capítulo 20, no versículo 17, diz assim: E disse, levantai-vos, estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. O contexto aqui é que Josafá, né, ele está cercado pelos seus inimigos lá em Judá. E Deus disse para eles, então, que eles não precisavam lutar, mas eles apenas precisavam se levantar. E eles precisavam estar em pé, ou seja, eles precisavam estar posicionados. E eles veriam a vitória do Senhor. Então, nesse caso, Deus iria agir por eles, né? Como agiu por eles, de uma forma sobrenatural. Deus destruiu os inimigos deles, mas mesmo Deus agindo, eles precisaram estar em pé. E talvez estar em pé para você hoje significa você continuar crendo, ou você também continuar lutando, né, para viver uma mudança na sua vida, sabe? Talvez estar em pé para alguém aqui seja você decidir, né, não paralisar nessa tristeza, não se paralisar em alguma situação que veio para ser um limitador na sua vida, né? Aqui 2 Crônicas, no capítulo agora, ainda no capítulo 20, olha o que diz aqui, ó, no versículo 19: E se levantaram os levitas dos filhos dos coatitas e os filhos dos coraitas para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e saindo-lhes, pôs-se em pé Josafá, e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores para o Senhor, para que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade, a sua bondade dura para sempre. E ao mesmo tempo que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e Moabe, e os das montanhas de Seir,
que vieram contra Judá e foram desbaratados. Então você vê que eles precisaram levantar, eles precisaram se organizar, e eles precisaram adorar ao Senhor. E depois disso, o que aconteceu? Deus destruiu os inimigos deles, né? Deus pôs confusão nos inimigos deles, e você vai ver que eles precisavam apenas se levantar, e Deus lutou por eles, né? Esse que é o ponto aqui. Então, sabe, o que Deus precisar fazer, Ele vai fazer por você, mas você precisa também se levantar. E eu creio que o que Deus está falando aqui com você é que tem pessoas aqui que você precisa apenas, né, continuar crendo. Você precisa apenas continuar crendo. Tem pessoas aqui que precisam apenas estar posicionados. Tem pessoas aqui que apenas precisam estar posicionados. Então, a fé sem obras é morta. Essa fé vai nos levar para uma ação. Essa fé vai nos levar para uma ação. Essa fé vai nos levar para agir, né? Mas o primeiro passo é você estar posicionado, né? Eu citei para vocês aqui no começo. Aquele homem, ele estava paralítico. Ou seja, ele estava ali paralisado. Ele estava estagnado por 38 anos. Então, ele estava esperando por um milagre há 38 anos. E aí Jesus vem e fala para ele, você precisa se levantar, né? E a Bíblia diz que no mesmo instante, aquele homem ficou são e tomou o seu leito e começou a andar. E aquele dia era sábado. Então, às vezes você espera, você coloca condições para crer, você coloca condições para se levantar, né? E você espera que algo sobrenatural aconteça para que depois você mude. É isso, Deus pode fazer, sim. Mas muitas vezes, dependendo da fase que você está com Deus, ele vai esperar também que você se levante. Por exemplo, às vezes tem situações que você precisa decidir. Tem situações que você precisa decidir. Muitas vezes Deus está te dando até uma sabedoria, você está enxergando uma situação de uma forma diferente. Você está vendo ali que você poderia mudar o seu posicionamento, né? Então, Deus se levanta por você, mas, sabe, às vezes Jesus vai vir para você e Ele vai falar, levanta-te e toma o teu leito e anda. Você não pode ficar nessa dor, você não pode aceitar, né, essa enfermidade, você não pode aceitar essa situação, mas você precisa se levantar, você precisa se levantar. E alguns casos aqui também, né, pode ser que, por exemplo, você está esperando um milagre físico, você está esperando uma mudança dentro da sua casa, você está esperando uma mudança financeira, você está esperando uma mudança em algo, e sabe, às vezes Deus tem uma instrução que talvez não vai ser aquela que você está esperando, né? Jesus poderia ter curado esse paralítico, assim como Ele curou através da palavra outras vezes, até a distância Jesus curou, mas esse homem paralítico, Jesus disse para ele, você precisa se levantar, você precisa se levantar. Quando você acostuma ficar sempre prostrado, né, destruído, sempre para baixo em cada situação, isso daí gera algo ruim dentro de você, onde você está sempre, né, esperando ali que algo aconteça e você não se levanta, fica prostrado, fica caído, e não é isso que Deus quer para nós. Deus se levanta em seu favor, Deus faz milagres em seu favor, mas você também precisa se levantar, você também precisa decidir para viver aquilo que Deus tem na sua vida. Então, muitas vezes Deus vai nos chamar para... Isso aqui pode ser meio clichê, mas eu sinto sobre isso, né? Muitas vezes Deus vai nos chamar a sair de uma zona de conforto, porque essa obediência vai trazer o sobrenatural. Você está ouvindo isso? Está travando aí, né, gente? Está travando ou não?
Então, ó, Deus, ele se levanta em seu favor. Mas você também precisa decidir e se levantar. Você está ouvindo isso? Você pode dizer glória a Deus? Você pode dizer que Deus é bom? Eu quero orar com você agora. Sabe, aquele paralítico, ele estava ali no tanque de Betesda e as águas eram agitadas. Quando as águas eram agitadas, ele não conseguia entrar naquele lugar. Mas quando Jesus vem e fala com ele, Jesus fala, você, né, em outras palavras, você precisa se levantar. E quando ele se levanta, então, imediatamente, naquele mesmo instante, ele ficou curado. Sabe? E eu declaro que você vai se levantar. Né? Talvez alguém aqui, Deus já te deu um direcionamento de alguma coisa, ou você tem uma ideia de fazer uma coisa. Às vezes você tem uma ideia de fazer, mas fica paralisado, fica prostrado. Deus não nos quer assim. Né? Cada um de nós temos o nosso tempo com Deus, as coisas que nós passamos, né? Mas Deus, ele precisa que você venha entender que existe uma responsabilidade que é nossa em nos levantar. Né? A Bíblia diz que um anjo descia em certo tempo no tanque de Betesda, agitava as águas, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, era curado de qualquer enfermidade que tivesse. E ali tinha um homem que há 38 anos estava enfermo, e Jesus, vendo esse homem deitado, e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: quer ficar curado? E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse: levanta-te, toma tua cama e anda. E logo aquele homem ficou curado, e tomou sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Você vê que ele estava ali dizendo: não tem ninguém para me ajudar, sabe? Às vezes não tem ninguém para te ajudar em alguma situação, e isso é bom, né? Por quê? Eu estava falando com vocês de 4 níveis de desenvolvimento espiritual, e um deles é o desenvolvimento como homem, como pessoa, né? Esse desenvolvimento pessoal, né, é quando também Deus quer que você tenha um posicionamento. É quando Deus quer que você entenda que Ele está dentro de você. Então, por isso você tem uma força. Você tem, sabe, um poder de decidir. Quem sabe você está esperando em Deus e Deus está falando: se levanta e toma a tua cama. Quer dizer, se levanta que você vai caminhar, se levanta que você vai avançar. Né? Então, tem situações que você só fica posicionado e vê a salvação do Senhor, vê o livramento de Deus na sua vida. Agora, tem situações que você precisa discernir, que você precisa se levantar, né? E Deus vai trazer aquilo que você precisa. Esse se levantar pode significar você, por exemplo, começar um negócio, ou você trabalhar, ou você buscar Deus de uma maneira que você não tem buscado antes. Você se mover mais no sobrenatural, né, para coisas que Deus tem para fazer na sua vida. Sabe? Você não pode, sim, apenas ficar parado, prostrado, esperando que Deus faça alguma coisa, que Deus se levante, sem que você também tenha essa responsabilidade de se levantar. Você está ouvindo isso? Eu creio que você está entendendo, né, o que essa palavra está falando com você, e nós vamos orar. Sabe, muitas vezes quando você sair da sua zona de conforto, quando você sair de uma estagnação, é naquele momento em que a obediência ao que Deus te falou para fazer, aquele momento em que a obediência, sabe, de você colocar em prática, às vezes, uma ideia que está dentro de você, às vezes é nesse exato momento que essa obediência vai trazer o sobrenatural, vai trazer o milagre sobre a nossa vida. Esse homem, quando ele se levantou, depois de 38 anos paralisado,
Quando ele se levantou, aconteceu o quê? Um milagre. Logo ele ficou curado, tomou a cama e saiu andando, ele partiu. Você está ouvindo isso? Hashtag partiu, né? Então eu quero orar com você agora. Talvez para você se levantar, significa você ir lá naquela situação que você não tem dinheiro, no momento você não tem dinheiro completo para fazer, e você ir lá pela fé naquele lugar. Talvez se levantar hoje significa você, se envolver no propósito de Deus para a sua vida. Você começar a buscar a Deus para você pregar a palavra com autoridade. Porque não adianta querer ter autoridade, né, se não tem essa busca, essa intimidade com Deus, né? Talvez se levantar para você seja dar um passo para viver um milagre, para viver uma mudança que você sabe que Deus tem na sua vida. Você está ouvindo isso? Sabe? Deus está falando hoje sobre posicionamento. Então, em primeiro lugar, Deus ele se levanta por você. Deus ele age por você. Deus ele trabalha para aqueles que nele esperam. Deus faz o sobrenatural. Deus faz coisas extraordinárias sobre a sua vida, sobre a face dessa terra. Em primeiro lugar, Deus faz. Em segundo lugar, Deus também espera que você se levante, que você faça algo direcionado por Ele. Então, o Espírito Santo vai trazer clareza, está trazendo clareza dessa palavra para você. O Espírito Santo está trazendo clareza dessa palavra para você. Nesse mesmo instante que você obedecer um comando do Espírito Santo, nesse mesmo instante que você entender que Deus se levanta por você, mas você também precisa se levantar, as coisas vão mudar e milagres vão acontecer. Eu falei com vocês que tem várias formas de se levantar. Você pode se levantar, por exemplo, para mudar de vida, né, trabalhando ou numa empresa ou algo assim. Ou talvez a sua situação não é sobre isso. Eu falei a situação para vocês de uma mãe, e aquela mãe, o se levantar para ela foi entrar em um período de oração, né, até que o milagre acontecesse. E ela sempre tinha morado de favor, e ela falou, eu vou orar, né? No caso dela é subir no monte. Talvez você não vai subir no monte, mas você pode orar em casa mesmo, né? Ou se você puder subir no monte, tiver algo apropriado, você pode também. Agora, ela falou, eu vou subir no monte, e toda a minha família vai junto, até que o milagre aconteça. Não foi por 7 dias, nem por 14, nem por 21, mas ela se posicionou espiritualmente. E aí, Deus direcionou ela na casa de alguém que realmente poderia ajudar a ela, né? Eu contei para vocês essa mulher que só tinha morado de favor, mas ela se levantou, começou a orar com a família, e ela falou, não é possível, nós estamos já há muitos anos morando de favor, e eu vou orar até que algo aconteça. Então, ela se levantou, ela decidiu, eu não vou parar de orar, sobe monte, desce monte, sobe monte. Ela orava em um monte que tinha um lugar apropriado, né? Nós vamos orar agora. Olha lá, glória a Deus. Eu creio que Deus está vindo de uma maneira poderosa e especial, Fabiana, sobre sua vida, sobre esse projeto, em nome de Jesus. Deus estava me falando muito isso, sobre, agora, você falando isso, Deus está me dando sobre capacitar para o chamado de Deus, para o propósito de Deus, né? E eu oro para que seja algo especial, que seja uma bênção, que Deus venha acrescentar, do mover dele sobre esse encontro em nome de Jesus. Então aquela mãe, quando ela se levantou e começou a orar até que algo acontecesse, né? Então, aí uma pessoa lá que ela conhecia da igreja falou para ela, eu sei de uma casa, né? Essa casa é uma casa boa, mas não vende, não aluga, não acontece nada com ela. Então, ela se posicionou nesse caso em oração. E Deus trouxe um milagre que ela esperava. Assim como esse paralítico, ele se levantou. Ele tomou a cama, como Jesus tinha falado, e partiu. Então, você vê que tem várias formas de se levantar, né? Também não é você ficar se debatendo e tentar resolver as coisas na tua força do braço. Também não é assim.
mas é algo sobre, eu estou falando sobre ser direcionado por Deus, né? Aquela mulher, no caso, ela foi indicada por uma família, e aquela família, Deus já tinha falado com a família, que tinha que se levantar em favor dela. Deus já havia falado com aquela família, que era para abençoar, né? Que era para abençoar aquela mulher e a sua casa, né? Eu contei o testemunho para vocês esses dias. Então a palavra de Deus para você hoje é: Deus, ele já se levantou em seu favor, mas você também precisa se levantar. Talvez se levantar aqui para alguém signifique também que você está desanimado para fazer o seu trabalho, você está prostrado em relação ao trabalho que você já sabe que deve fazer, né? E talvez você não tenha uma força, não tenha uma inspiração para fazer, mas hoje Deus está falando, ele vai honrar. No momento em que... Sabe que Deus está falando aqui para mim? Tem pessoas aqui que Deus está falando, no momento em que você se levantar, no momento em que você se levantar para ir trabalhar, no momento em que você se levantar para fazer aquilo que você sabe que precisa fazer, vai vir uma capacitação, vai vir uma força de Deus na sua vida. Talvez você tem alguém aqui orando, talvez não, tem alguém aqui orando pela sua casa, pela sua família. Deus estava falando comigo, alguém que está orando pelo esposo. Você está ouvindo isso? E Deus está falando aí, ó, você se levanta, ó, você se levanta, você se posiciona em oração, e aí você vai ver o mover de Deus. Você vai ver um milagre na vida do seu esposo. Você vai ver um milagre na vida do seu esposo. Você está ouvindo isso? Tem alguém que está aqui agora e Deus está falando, você vai ver um milagre na vida do seu esposo, em nome de Jesus. Você pode dizer glória a Deus? Você pode dizer que Deus é bom? Você pode dizer assim, ó, fala assim comigo, Deus vai me levantar, e fala assim, eu vou me levantar. Então, o que é da parte de Deus já está feito, Ele está fazendo por você, e agora você também precisa se levantar. Você está ouvindo isso? Essa é uma palavra para levantar. Essa é uma palavra que Deus está dando forças. É algo espiritual que está acontecendo aqui. A Bíblia diz, aos pobres pregava o reino de Deus. Nós reconhecemos que dependemos dele. Nós reconhecemos que dependemos dele. E a força dele em nós também nos ajuda a nos levantar. Diga ao fraco, eu sou forte. Tem uma presença dentro de você. Tem uma presença dentro de você, que essa presença é sua força. Tem uma presença dentro de você, que essa presença é despertada agora. Desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Deus está despertando o poder dele que está dentro de você. E você está se levantando. Você está se levantando a partir de agora em nome de Jesus. Nós vamos orar. Agora eu estou orando para que nós venhamos quebrar os ciclos e viver o novo de Deus na nossa vida. Então nós vamos orar agora, né? E nós vamos agradecer. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor é bom. Nós te agradecemos porque o Senhor se levanta em nosso favor. Tem situações que nós não podemos fazer nada. Apenas nós nos levantamos em adoração ao Senhor. E isso já é fazer alguma coisa, estarmos em adoração. E nós colocamos a situação diante do Senhor. E o Senhor batalha por nós, o Senhor luta por nós. Mas tem outras situações que nós também precisamos nos levantar. O Senhor disse para aquele homem paralítico, levanta e está em pé. O Senhor disse para aquele homem paralítico, levanta, toma a sua cama e anda. Lá em 2 Crônicas, eles precisavam se levantar, se posicionar em adoração. E o Senhor se levantou por eles. Tem situações que o Senhor se levanta por nós. E tem situações também que nós precisamos decidir a nos levantar. Porque o Senhor vai honrar, o Senhor vai fazer milagres quando nós nos levantarmos. Aquele homem paralítico, quando o Senhor disse para ele se levantar, e ele se levantou, naquele mesmo instante, ele ficou curado. Nós decidimos hoje crer na sua palavra e nos levantar. Pai, pessoas aqui que perderam a força, a inspiração, a visão para a sua própria vida, eu peço que o Senhor venha restaurar isso agora.
Libera agora o seu poder, libera agora o sobrenatural dentro de cada um aqui. A tua palavra nos diz que quando nós recebemos a Jesus como Senhor, nós precisamos andar nele, nós precisamos estar fundamentados, arraigados nele, edificados nele. Nós estamos edificados em Jesus e nós andamos nele. Nós temos uma consciência da sua presença na nossa vida. Então nós estamos nos levantando. Nós estamos levantando para viver tudo aquilo que o Senhor tem. Que todo ciclo de derrota, todo ciclo de estagnação seja quebrado agora em nome de Jesus. E nós também tomamos a decisão de nos levantar, inspirados e na sua dependência, nós nos levantamos para viver coisas novas, algo novo, algo novo, algo novo, algo novo, algo novo está começando sobre a sua vida, agora em nome de Jesus. Recebe no Espírito agora algo novo da parte de Deus e Deus vai trazer um poder de decisão na sua alma. Deus está fazendo no Espírito. No Espírito, Deus já liberou algo novo sobre você. No Espírito, Deus já liberou algo novo sobre a sua vida. Agora você precisa decidir. A decisão está na alma. O mover de Deus está no Espírito e Ele traz esse mover para a alma. Na alma está a decisão, né? E você vai ver o seu mundo físico mudado. Os enfermos estão sendo curados agora, porque você, talvez se levantar para você seja crer. Chocatarabacei. Talvez se levantar para você seja se posicionar e continuar trabalhando em um projeto que Deus deu para a sua vida, para a sua família, para a sua casa. Talvez se levantar para você seja decidir não ficar mais prostrado, se levantar e fazer aquilo que você precisa fazer ou fazer o seu trabalho. E no momento em que você se levanta, vai vir uma força sobrenatural dentro de você, é o poder do Espírito Santo. Deus está falando aqui com você, Ele é contigo. Deus está falando que Ele é contigo. Você vai se levantar e Deus vai honrar a sua decisão. Porque até o seu levantar é uma inspiração divina. Até você decidir se levantar, já é mover de Deus sobre a sua vida. Você pode dizer glória a Deus, você pode dizer que Deus é bom. Gente, que especial. Estamos sempre aqui. Eu te abençoo em nome de Jesus Cristo. Nenhuma palavra de maldição vai ficar na sua vida. Continua em Jesus. Deus está fazendo algo especial. Deus me deu uma palavra especial agora na madrugada e ficou gravado aí. Então, pega essa palavra, vou deixar no primeiro comentário fixado também, mas pesquisa aí, né? Essa palavra é da madrugada que foi especial. Eu falei lá sobre andar em Jesus, né? E sobre se envolver com a presença do Espírito Santo. E aí isso vai, às vezes Deus vai te dar uma missão, Deus vai te dar algo, fazer alguma coisa na sua vida quando você se envolve, né? Glória a Deus. Olha aí, estamos sempre aqui. 11 da noite, 5h30 da manhã e 19 horas. Hoje entramos um pouco depois, mas eu quero entrar sempre às 5h30 mesmo, né? Então, aqui na descrição também tem as formas de ofertar. E você que chegou depois, pega a palavra aí, a oração do começo. Eu creio que Deus tem algo especial com você. Eu te abençoo em nome de Jesus. Declaro esses próximos dias muito abençoados, muita força, muita presença de Deus, sobre a sua vida em nome de Jesus. Olha, gratidão a Deus. Glória a Deus, Maria José, Tatiane, Leonilda, Silmara, glória a Deus. A Fabiana também está aí que eu vi hoje. Adriana Reis, glória a Deus. Escreve aí, Deus vai me levantar. E eu vou me levantar. Né? Deus vai me levantar e eu vou me levantar. Glória a Deus. Gente, até o nosso próximo encontro. Deusa Lima, Giseane. Glória a Deus. Até o nosso próximo encontro. Até lá. Se você não nos segue no Instagram, segue lá no Instagram, tá bom? Até lá.